Olá, pessoal. Meu nome é Ana Camargo. Aqui no canal eu falo sobre astrologia védica, Jyotish e Ayurveda. Se vocês gostam desse conteúdo, inscrevam-se no canal, compartilhem com seus amigos. Aqui também no link da descrição há um e-book disponível gratuitamente, que vocês podem baixar e que eu falo sobre esses assuntos. Então vamos lá. Hoje eu estou iniciando uma lista sobre Júpiter, o Guru. Guru, ele é pesado. Ele tem esse significador, né, de tipo de peso, e aonde ele está colocado, a casa, o signo, a chave que ele está colocado, torna esse peso mais acentuado. Então, é, ele tem essa capacidade de tornar essa área mais pesada, e para você ter peso, você precisa de mais espaço. Pelo menos é assim que é considerado aqui quando a gente está tratando de guru. Ele tem essa capacidade de expansão, o elemento dele é éter, então ele gosta do espaço, porque ele precisa desse espaço para ele expandir, para ele conquistar novas propriedades, novos espaços. A gente pode observar o guru com esse sinônimo de peso como um professor pesado. Ou seja, bom, vou começar a mitologia, senão vai ficar meio sem sentido, né? Essa introdução. Vou começar contando a história de Brihaspati. Brihaspati era um professor dos outros deuses e dava aula para os outros deuses. Por aí a gente já percebe que ele é um sábio, né, a ponto de ensinar outros deuses. Imagina essa função. E ele era casado com Tara. Tara significa todas as estrelas. E por causa disso, ele tem como fala, essa união com as outras estrelas. Ele conhece sobre o divino, sobre todo esse espaço que existe no universo. E a Tara teve um filho, né, com Lua, que embora seja do Lua, era Brihaspati que educava o filho de Tara. Essa educação não era algo tão fácil, e por causa disso, o Mercúrio, né, ele é uma figura inteligente e tal, mas o que o Guru queria que Mercúrio tivesse era a pureza da sabedoria. Então, não importa se você sabe ler, se você sabe escrever, se você sabe calcular, se você tem alguma habilidade esportiva, artística. O importante é extrair dessas atividades uma sabedoria maior. E era isso que o Brihaspati cobrava do Mercúrio, do Buda. Essa pureza de pensamento, que é o Budi. Era isso que ele cobrava dele. Imagina um professor pesado. Um professor pesado seria um professor que, quando você acertasse a lição, ele não te daria um doce, uma bonificação, a estrelinha no seu caderno. Ele é um professor que, quando você acerta algo, ele fala, não fez mais que sua obrigação. Ele é aquele professor que, quando você erra, ao invés dele te reprovar e tal, claro, ele irá te reprovar, mas ele também vai te colocar de castigo. E por causa disso, o Guru ele é muito pesado. Isso assim, tipo, pesado, emocionalmente pesado. E por causa disso, muitas vezes as pessoas que estão no Dasha de Júpiter, elas sentem mais tensão que num Dasha de Saturno, por exemplo.
Porque existe uma coisa, assim, das pessoas acharem que o Júpiter ele é muito bonzinho, fofinho, agradável, doce. E não é bem assim. Antes dele te dar uma bonificação, ele te cobra muita disciplina, muita atenção, muito treino. Ele exige uma sabedoria que não é a sabedoria de tipo, tá bom, eu vou ler aqui esse livro e aprendi. Não, ele te dá a sabedoria extraindo da sua vida lições, tipo assim, ele te dá lições duras e aí você vai extrair dessas lições complicadas a sabedoria que ele quer, que é uma sabedoria maior, que é a sabedoria que está relacionada à ética, à moral, à filosofia, à religião, à espiritualidade, à lei. Então, é isso, é como se ele exigisse de você um alto nível de sabedoria. E isso é muito pesado, porque a gente não está acostumado com professores tão agressivos assim, pelo menos na minha experiência de vida e da minha geração, a gente teve professores mais leves, digamos assim. Entende essa coisa do pesado? E tem uma outra história que eu gostaria de falar, que é assim, era do Vamana, que é uma outra história que fala também sobre o guru. Vamana era uma criança de aproximadamente, eu acho que eram 7 ou 9 anos, e ele pediu ao rei um pouco de terra. O rei achou até engraçado uma criança já pensar em aquisição de propriedades naquela idade e perguntou para ele: quanto de terra você quer? Sabendo, é claro, quer dizer, ele entrou numa hipótese assim de tipo, essa criança não vai pedir uma terra muito grande. E realmente, o menino pediu 3 pedaços de terra, que seriam equivalentes a 3 passos da sua terra. O rei foi aconselhado a não ceder esses 3 passos de terra à criança, mas ele não ouviu os seus conselheiros e cedeu esses 3 pedaços de terra. E o que aconteceu foi que, em seguida, essa criança, ela começou a crescer, 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 até que descobriram que essa criança era um avatar de Vishnu. Ele cresceu tanto que ele possuía, além do planeta Terra, de toda a propriedade do rei Mahabali, ele possuía todo o universo. Ele era imenso, imenso mesmo. Com essa história dessa mitologia, a gente entende que o guru, ele quer conquistar novos territórios. Essa conquista que a gente pode observar, principalmente pelos signos que são próprios deles, né? O Sagitário, Peixes, é uma conquista que quer disseminar o seu conhecimento, a sua fé, a sua religião, as suas leis, a sua moral, a sua forma de adquirir libertação, o moksha. Essa é a vontade de Guru, de disseminar cada vez mais o seu próprio conhecimento. E por isso a gente pode entrar em conflitos, né? Devido à fé, religião e tal, mas não vamos nos prolongar nisso. Outra coisa que a gente pode observar é essa vontade de ter posses, propriedades. E ao contrário do que a gente está acostumado com a visão de guru, pelo menos aqui no Ocidente, um guru que é um sujeito magrinho, que passa por jejum, que se dedica aos outros, ensina aos outros. Ao contrário de ter essa visão, esse guru, ele é um guru pesado, gordinho, ele gosta de uma boa alimentação, ele gosta de comer bem, ele gosta de ter propriedades, de ter estabilidade financeira,
tanto é que ele gosta da casa luz, ele tem essa necessidade de não passar pelos infortúnios mundanos. Aqui em Jyotish, esse Júpiter, ele tem como significador ser rei, ser um conselheiro, ser um presidente, ser um banqueiro, alguém que profissões relacionadas ao mercado financeiro, seguro, que mais? Banco. Ele gosta de armazenar a sua propriedade, os seus recursos, os seus valores. E outra coisa que a gente pode observar, extrair dessa última mitologia, é que o guru, ele não entra numa disputa por propriedade lutando com seu corpo físico. Ele luta através de sabedoria. Então, ele sabe que ele quer, né? Ele quer a propriedade, ele não quer entrar em disputas físicas, em guerra, por causa disso. E o que ele faz? Ele usa a sua sabedoria para evitar uma guerra e ainda assim conquistar uma propriedade. Essa é a inteligência que o guru cobra de nós, meros mortais, que muitas vezes não é fácil a gente agir com uma inteligência maior, preservar todas as nossas aquisições, as nossas propriedades, ou aumentar as nossas aquisições, as nossas propriedades, a partir de uma alta sabedoria, entende? Essa alta sabedoria também de guru, também quando a gente para colocar o guru nas posições que ele gosta, Sagitário, Peixes, essa alta sabedoria pode ser tanto religiosa, espiritual, libertadora, como também é uma sabedoria de ensino superior, leis maiores, que está relacionada às leis das nações, questões legais. Então, ele também tem significador de advogados, pessoas que estão, promotores, pessoas que estão trabalhando como ministro da Defesa. O guru, ele também é um general. Por isso que quando o guru está conjunto a Marte, é uma posição boa, é uma posição que ali você está realmente executando tarefas de uma forma muito otimizada, de uma forma muito sábia para conseguir aquilo que está ali naquela casa, né? Naquele nakshatra, naquele signo. Por quê que o guru gosta de Marte? Porque o guru, ele é o general. Ele nunca vai entrar numa guerra. A gente não vê os presidentes entrando em guerra, corpo físico. Mas ele pede que os seus soldados entrem em guerra por ele, que faça esse trabalho, digamos assim, um trabalho mais cruel, mais violento, um trabalho mais sujo, um trabalho mais mundano. O guru não está querendo saber de nada que é mundano. Ele quer viver, ele quer as coisas boas do mundano, tipo viver bem, comer bem, mas ele não quer que a parte ruim do mundano. E deixa eu ver o que mais. Então, assim, quando o guru ele tá, por exemplo, em Sagitário, a gente observa a parte da peregrinação, essa coisa da caminhada, né? Rumo, um caminho rumo ao divino, rumo a adquirir mais sabedoria. Júpiter também, ele é essa parte do nariz que está lá embaixo, que é um espaço praticamente. E claro, ele é o próprio espaço, ele tem esse significador de éter. E por quê essa parte, né? Essa parte daqui, onde a gente tem a nossa cartilagem, esse osso, é o Marte, que protege a nossa sabedoria do guru. E ele tem ele tem essa coisa da respiração. Por quê?
O guru obtém conhecimento, sabedoria, a partir do ato de respirar. O ar, o elemento ar, ele traz informações. Essas informações, muitas vezes, a gente vincula a informações a nível mundano, intelectual. Mas aqui a gente está falando de informações de origem divina. Então, quando a gente faz a nossa peregrinação, a gente precisa de estar com uma boa respiração, até mesmo para aguentar essa caminhada. E nessa extensão do caminhar, você vai adquirir conhecimentos a partir do ato de respirar. Você também pode fazer isso meditando, né? Fazendo seus pranayamas. Mas é sempre importante que a nossa respiração ela esteja boa, para que a gente acesse esse conhecimento que é tão sutil, para que a gente perceba isso, para que a gente sinta. É como se a gente tivesse que sentir o cheiro, sabe? É como se tivesse uma inteligência maior ali naquele ar que a gente respira. Guru, ele também gosta, ele se exalta em câncer e acaba meio que se enganando quando ele está em aquário também, porque são dois signos relacionados à educação. No caso de câncer, seria uma educação mais aquela educação de casa, que a gente aprende primeiramente com a nossa mãe, ou a figura maternal que teve esse papel na nossa vida. E no caso de aquário, seria aquela educação que a gente aprende a ponto de disseminar para a sociedade. Por exemplo, aprendi Jyotish, quero apresentar Jyotish para a sociedade, na mídia. Quero educar as pessoas em relação a esses temas. O nosso primeiro guru que a gente tem na nossa vida é a mãe. Por quê? A mãe, ela nos nutre, ela amamenta, então ela deixa a gente pesado. Ela dá peso pra gente, ela dá sustentação pra gente, ela faz a gente ficar gordinhos. E tanto é que quando a gente faz o nosso mantra para receber um conhecimento maior, como o Jyotish, o primeiro pensamento que a gente tem é para nossa mãe, a figura maternal, a figura que representa alguém na nossa vida, que nos amamenta, que nos nutre, que nos educa, que dá a educação, aquela educação que vem de casa. Quando eu falo assim, um representante, é porque às vezes a pessoa, ela não teve mãe, mas ela teve alguém ali do lado dela que deu de mamar, que deu alimentação e que deu essa educação que vem de casa. Deixa eu ver quem mais. Acredito que eu tenho falado bastante sobre o guru. Não sei se eu estou esquecendo de algo, mas também eu vou fazer outros vídeos falando sobre esses temas. Se vocês gostam desse conteúdo, inscrevam-se no canal. No meu Instagram também eu falo bastante, faço mais, escrever é mais fácil do que gravar um vídeo. Então, o próximo vídeo vai ser sobre o Júpiter na casa 1. E por falar nisso, o Guru, ele tem força direcional na casa 1. Por quê? A casa 1, ela representa a nossa cabeça. E o Guru é a sabedoria. E por falar em cabeça, ainda bem que eu comecei a falar sobre isso, o Guru, ele representa a gordura, né? Então, para verificar, por exemplo, uma dieta para pessoas acima do peso, para pessoas com obesidade, geralmente a gente vê essas posições. Quando a gente está falando sobre Ayurveda, Jyotish, relacionadas a esses assuntos. E
tipo, ele representa esse tecido adiposo que a gente tem, ele representa também toda a gordura que a gente tem no nosso cérebro. E áreas do nosso corpo onde tem gordura são áreas do corpo onde a gente tem guru, onde ele está atuando ali. Ele tem essa força direcional na casa 1, porque é a cabeça, né? E o nosso cérebro, embora ele tenha muito a água, parte do líquido que tem no nosso cérebro é óleo, é gordura. Óleo também representa o guru. E o óleo, principalmente quando a gente está falando de Ayurveda, ele tem a capacidade de transportar nutrientes às outras células. Por isso que a gente tem esse cuidado de fazer oleação, de se alimentar com óleos bons, porque acaba nutrindo todos os tecidos dos nossos corpos, inclusive os tecidos mais profundos. Deixa eu ver o que mais. Outra coisa que eu observei, que eu tenho observado, isso não é sempre, mas pessoas que eu conheci na vida e que tinham um pé mais consistente, um pé mais gordinho, um pé com mais matéria, sabe aquele pé mais pesadinho? Eu observei esse tipo de pé em pessoas que estavam intimamente relacionadas à religião, mediunidade, pessoas com mais sabedoria. Ah, outra coisa que eu preciso falar sobre o guru, né? Muitas vezes também, assim, a gente fala muito em professor, mestre, mas esse guru, ele não é um professor da escola que apenas te dá aula sobre os assuntos de ciência, humanas. Esse guru, ele é aquele que te dá conselho a respeito da sua própria vida. Acredito que por causa da forma do sistema de ensino, principalmente aqui no Brasil, os professores têm 50 alunos e muitas vezes até dar aula relacionada ao próprio conteúdo é bem complicado, a gente acaba tendo menos esse contato de um aconselhamento dos professores. Mas quando a gente tem um professor particular, quando a gente está em terapia, psicoterapia, quando a gente está com um médico, com profissionais relacionados a terapias, quaisquer que sejam, a gente vê um aconselhamento deles para a gente, que é um aconselhamento que melhora a nossa vida, a nossa saúde, seja física, emocional e nutricional. Então, todas essas profissões que te dão conselho, elas estão relacionadas ao guru. E o guru aqui que a gente está falando, embora ele tenha essa coisa de ser conselheiro e tal, ele não seriam os mestres mais conhecidos que têm conhecimento na Terra. Ele não tem essa coisa assim. Então, por exemplo, aqui, um guru, quando fala, um guru que conquista novos territórios, que vai atrás de novas propriedades, e ele entra com sabedoria e pede para Marte que dispute por ele, que guerreie, por mais que ele não goste de guerra, ele não vai lutar, mas ele faz os outros lutarem. Quando a gente fala isso, né, a gente pode observar, e quando eu falo sobre os castigos que esse guru dá quando o aluno vai mal, que ele não é alguém que a gente não deva se preocupar. Então, falsos gurus é complicado, e também receber uma maldição de um guru. Quando a gente tem um professor espiritual, ou quando a gente tem alguém na nossa vida que tem esse significador de guru, e a gente trata muito mal essa pessoa ela acaba amaldiçoando a gente, isso é bem complicado, isso é um karma bem complicado de lidar. Que a gente pode observar isso quando uma pessoa tem um guru, por exemplo, um Júpiter, né? Na casa 8, Escorpião, pode ter algumas questões complicadas, assim, quando a pessoa tem essa posição. Deixa eu ver o que mais.
Eu acho que é isso, né? Não vou me estender muito. Depois eu passo outros conteúdos. Espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo, então, eu vou falar sobre o Júpiter na casa 1, tá bom? Um beijão e se cuidem, hein, pessoal?